Boa tarde, vereador Bruno, que preside os trabalhos nesse momento, senhores vereadores, público presente. Eu gostaria de forma muito especial também, saudar o Kleber, que foi quem fez presidente da Associação de Moradores da Ponta Aguda, que teve uma pastelada lá no sábado, e parabenizar ele e a toda a Associação de Moradores da Ponta Aguda pelo evento aí que deu um lucro significativo, já conseguiu pagar uma grande parte das dívidas junto à Receita Federal, e é a demonstração de que o engajamento comunitário realmente dá um resultado satisfatório. Eu gostaria, inicialmente, de trazer uma informação que acaba de chegar, estava até no telefone há pouco com o prefeito Mário Hildebrand. Tem até uma imagem ali, Ari, por favor, de uma reunião que aconteceu essa tarde ali na OAB, aqui de Blumenau, na presença dos profissionais da educação, diretores, e o prefeito Mário acabou de me ligar para dizer das ações que ele acabou de divulgar lá nesse encontro. O primeiro dele, a primeira ação de governo que ele divulgou lá, pode tirar a imagem, é de que não vai mais haver discussão a respeito do percentual de gratificação aos diretores das escolas e dos CIs aqui no município. Ou seja, vai se manter os 70%, que já existe, e que, se o sindicato entender de que não é de acordo, o sindicato que faça a manifestação, que é de competência dele, e que, dessa forma, então, uma decisão governamental do prefeito Mário Hildebrand, ele não vai encaminhar essa Casa Legislativa nenhum projeto diferente do que essa manutenção dos 70% de gratificação dos diretores das escolas e dos CIs aqui do município de Blumenau. Uma outra informação bastante relevante é com relação à eleição para os diretores para o ano de 2019. O prefeito também decidiu de que essa eleição deve acontecer no mês de setembro desse ano, ou seja, no segundo semestre, também acatando uma definição, uma sugestão da própria classe de que a eleição acontecesse no segundo semestre. Então, dessa forma, a eleição aconteceria, teoricamente, no mês de setembro desse ano, e a posse, então, em janeiro de 2020, dos eleitos para a direção. Então, fica aí o recado dessas duas decisões de governo, que acabaram de ser divulgadas pelo prefeito Mário Hildebrand, como eu coloquei, numa reunião com a classe de educação do município, lá na sede da OAB, neste momento. Dando continuidade também no meu pronunciamento, eu gostaria de destacar a presença, não só minha, mas de quase todos os vereadores, na última sexta-feira, no Salão Nobre da Prefeitura, na divulgação pelo prefeito Mário Hildebrand da primeira etapa da reforma administrativa de governo, a qual trata com relação à urbanizadora, à URB, e nós temos ali alguns slides que o próprio prefeito utilizou nas suas colocações. Eu fiz questão de reproduzir aqui para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas, esclarecendo realmente as informações, a exemplo do que foi feito pelo prefeito Mário Hildebrand. Então, aí, voltando ali só um pouquinho, são duas etapas então, da reforma administrativa. A primeira é a que está acontecendo agora na URB, e uma segunda etapa no final desse mês, onde vai englobar, então, secretarias, autarquias e fundações. Pode passar. Aí um histórico da URB, né, que teve a sua fundação lá no 25 de maio de 1971, e todo o papel extremamente importante que a URB desempenhou num período aqui na cidade de Blumenau. Pode passar. Esses eram os objetivos iniciais da criação da URB, né, que diminuir a burocracia, administrar, observando as práticas de mercado, serviços mais eficientes e a redução do custo. Essa era a finalidade da URB quando foi criada. Pode passar. Aí é um comparativo de uma empresa sustentável, ou seja, de uma empresa que gera e visa lucro, para, infelizmente, a situação atual da URB, em que realmente é totalmente desproporcional o que uma empresa sustentável tem que apresentar e o que a URB vinha apresentando. Os dados aí falam por si só. Pode passar. Infelizmente, aí a situação deplorável que se encontram os equipamentos, o maquinário lá da URB, tudo isso, obviamente, em função da dificuldade financeira. Pode passar. Acredito que todos os vereadores dessa Casa Legislativa recebem diariamente solicitações com relação à roçada no município. Como é de conhecimento,
esse serviço ele era prestado pela urbanizadora e as fotos falam por si só. Realmente é um serviço de ineficiência, ineficaz, né, que infelizmente não consegue atender às demandas do nosso município. Pode passar? Esse é um slide muito interessante. Vejam só, a URB tem contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Blumenau na ordem de mais de 26 milhões e, pela sua ineficiência de fazer medições, acaba aí tendo uma diferença entre o que poderia faturar para o que fatura em mais de 4 milhões de reais por ano. Pode passar? Esse também é um dado bastante alarmante de quanto a URB deveria faturar para cobrir as suas despesas fixas e quanto realmente a URB fatura, ou seja, aí uma diferença de R$ 1.300.000 mês de que a URB deveria estar faturando a mais no seu orçamento. Pode passar? Esse slide ele é realmente impactante. Senhores vereadores, esses são os valores desde 2013 com relação aos aportes do município para a urbanizadora. E ali fazendo uma projeção para o que seria lá no ano de 2020. Ou seja, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, se a URB continuasse nesse ritmo que estava, teria que ser o aporte da Prefeitura lá em 2020. Ou seja, 20 milhões de reais a menos em educação, 20 milhões de reais a menos em saúde, enfim. Diante desse cenário, é realmente inquestionável a decisão de governo do prefeito Mário Hildebrand em encerrar as atividades da urbanizadora. Pode passar? Esses são os números de servidores atualmente na URB, 567 efetivos, 75 comissionados. Desse total de 642, 63 estão aposentados e continuam na ativa, e 108, mais de 17%, estavam afastados por motivo de doença. Presidente, me concede 2 minutos para completar o meu raciocínio, por gentileza? Mais 2 minutos, então, vereador Matias, para concluir seu pronunciamento. Obrigado. Pode voltar aos slides, Lari, faz favor? Então, continuando, desses 642, então 63 aposentados e 108 estavam afastados por motivo de doença. O que chama a atenção também é o alto índice de funcionários afastados pelo departamento médico. Pode passar? E as ações imediatas, então, o que já foi tomado. Demissão de todos os 75 comissionados, isso já aconteceu na segunda-feira. Corte das funções gratificadas, também já aconteceu na segunda-feira. Desligamento dos servidores efetivos, isso vai acontecer ao longo do mês de março. E a criação de equipe de intervenção, isso também já aconteceu, liderada aí pelo presidente da urbanizadora, o presidente Rafael Jansen. Pode passar? E o que vai acontecer a curto prazo? Então, é a contratação de uma auditoria para extinção da empresa. Isso já está contratado, senhores vereadores. Já aconteceu a publicação no dia 21 de fevereiro, a publicação no Jornal de Santa Catarina, chamando essa concorrência pública. No dia 7 de março, já abriram os envelopes e agora tinham 2 empresas que estavam habilitadas a prestar esse serviço. Uma acabou saindo vitoriosa e a outra acabou de entrar, senhores vereadores, a informação que eu acabei de receber, de que a outra empresa acabou entrando com recurso, então vai ter aí um período de recurso jurídico e, após isso, então, da empresa selecionada, vai acontecer ali uma auditoria profunda na urbanizadora. Pode passar? Muito bem. O que a Prefeitura pretende com isso? É que realmente a gente possa ter um serviço de excelência, e aí com empresas terceirizadas, para poder estar executando esse serviço. E eu gostaria só, de forma muito breve, pode tirar lá o slide, por favor, de destacar que, infelizmente, algumas pessoas, vereador Almir, acabam colocando todos os servidores da URB na vala comum, chamando de cabide de emprego, de que não faziam nada. Muito pelo contrário, lá nós tínhamos pessoas trabalhadoras, por várias vezes, no calor de 45 graus, estavam na rua trabalhando, e a gente não pode colocar todos na vala comum. Então, a gente tem que tirar realmente o chapéu para aqueles que vestiam a camisa da URB e faziam com muita honra o seu trabalho, mas parabenizar o Executivo Municipal pela tomada corajosa de decisão e que nós esperamos que os serviços possam ser executados de maneira melhor e mais eficiente o mais rápido possível. Obrigado.